Então, pessoal, né, é, essa é pensar então esse primeiro princípio, né, de construção do Fred Moulton, né, e aí tomando essa ideia. E quem seria o Fred Moulton em si, né? O Fred Moulton, ele é um poeta, né, crítico cultural, professor de literatura comparada na Universidade de Nova York, se não me engano, da Colômbia. E ele vai pensar um pouco, né, tomando como ponto principal elementos, né, dessa contrariedade, digamos assim, universitária dentro das formas de reinvenção de si, né, das formas de expor em si. E um dos elementos que ele vai pegar um pouco, ele também compõe o jazz também, ele faz uma composição de jazz, e a partir desse princípio de composições de jazz é que ele vai trazer um pouco o que seria a escrita em si. Só que antes disso, ele tem um princípio teórico, né, que a gente vai pensar um pouco, que eu vou denominar, né, aqui como dialética da recusa, né? Ele vai ter um dos elementos principais, que é pensar a blackness, né, a negritude, negridade, depende dessa questão, como essa negritude, essa negridade implica uma não performance, né? E aí daqui a pouco eu vou explicar o que seria essa ideia de não performance, e aí a proposição de que ele vai indicar de uma socialidade radical, né? São esses três elementos que vão ser marcados como ponto principal do Fred Moulton nessa questão. E tem com isso, né, o Fred Moulton, a partir desse princípio, um princípio que é a ideia da superfície, aquilo que é visível, a visibilidade, né, aquilo pelo qual você tem como ponto principal de contato, né, que é o indivíduo autônomo, nesse estado-nação, desde Kant, da partir de um contrato social, pelo qual o indivíduo, né, se dispõe da sua liberdade em prol de algo coletivo maior, né, um Estado ou qualquer assembleia, né, depende do seu campo. E é o que acontece. A vida negra, assim, né, está partindo dessa que ele vai compreender, junto com outros autores, de uma morte, né, viva, social, né, que é a partir de um termo de um jamaicano chamado Patterson, né, no qual essa morte social vai indicar o princípio colocado sempre, né, de modos de ser, de se apresentar, né, desse porte da violência colonial, racial, pelo qual. E aí tem o princípio da imagem que você cria sobre esse corpo, né, as formas digamos assim, de apreensão desse corpo, que aí como isso aparece no imaginário, né? A ideia de representação dessa imagem, dessa expectativa que esse corpo quer se cumprir. Só que para Moulton, aí é um subterrâneo, né? Algo que está abaixo dessa superfície que está acontecendo, que está marcado, né? Ele vai pensar junto com outros autores como é, Sadia Hartman, Christina Sharp, Frank Wilderson, essa ideia da continuidade do período da escravidão, né? Ela não acontece no caráter, digamos, social de abolição, ela continua de outras formas. E aí tem uma questão político-econômica, né, por trás da forma de reorganização social a partir dessa morte. Aí a ideia da epiderme, né, a cor da pele, se apresenta como ponto central. E aí tem uma filosofia negativa da negritude, ou da negridade, né? Pelo qual se rompe com aqueles predeterminações submetidas do que seria algo filosófico, né? Digamos assim. E aí o que acontece? O que ele vai ter um grande princípio de questões que vão ser aparecidas ali é uma obsessão pela visualidade, liveliness, né? Você tem a visibilidade como algo principal pelo qual esse corpo aparece como normativo, algo presente, né? E aí o que se dá é uma performance, né? Um modo de ser, de apresentação, que implica uma certa violência dentro do sistema, né? Então, a performance, né, dentro do olhar, vamos dizer, ele não usa esse termo, mas vamos usar aqui, né, a parte da branquitude, né, é uma expectativa justamente pela violência, né? Então, esse corpo que se aparece é dado como violento. Só que esse corpo ele se transforma numa carne, né? Isso é um termo que vai pegar um pouco de uma estadunidense feminista negra chamada Hortense Spillers, né? O corpo negro se torna uma carne,
né? E uma carne pelo qual você tem tanto o prazer quanto justamente a violência ali circulando entre um e o outro, né, nesse espaço, né? E aí o que acontece? De acordo com o Fred Moulton, é parte justamente dessa carne que aparece que algo indetectável começa a aparecer, em que o modo de existência, o modo de se apresentar-se no mundo não depende de algo dado pelo sistema, né? Ele existe por si só, ele tem autonomia por si só, né? Ele tem muito diálogo com, por exemplo, com a Denise Ferreira da Silva, né? O Fred Moulton, ambos têm essa conversa, e é só um detalhe que a Denise vai ter uma ideia de equação, né, que justamente o corpo negro, né, essa corpo subjugado na cena da violência lá, ele é uma partir de um lógico do equacional do infinito, né? Então você tem a positividade do corpo, né, do zero, né, do corpo branco como algo positivo, um, dois, três, quatro. Ele seria esse corpo negro, digamos assim, essa divisão por zero que tem do infinito, que dá o espaço de criação, de recriação desse princípio. Então, o direito de existir no limite da visibilidade. Esse é o ponto-chave pelo qual o Fred Moulton vai destacar, né, nesse princípio. E aí, né, tomando esse princípio, estão três pontos que vão ser colocados nessa dialética, né, ou essa não performance, né? E por que não performance? Acho que dá para já começar aqui falando, que é o ponto chave agora. Que a ideia que vai pegar, pensando justamente com o Judith Butler, a ideia de performance, né, sendo criado, né, esse ato de fala ali do Austin Butler, John Austin e tal, a performance é aquilo pelo qual você espera, aquilo pelo qual você expõe com algo esperado, pelo qual vai ser posto, colocado em questão. Só que, dentro do princípio, justamente, né, ele, como ele está no limite da visibilidade, né, você tem uma recusa dessa visibilidade, do que eu espero, né? Você vem, vamos pensar o Fanon, né, que também é um grande influenciado por, é um grande influenciador do Fred Moulton, né? Na passagem famosa do Pele Negra e Máscaras Brancas, na experiência de vida do negro, né? No qual uma pessoa negra, ele, né? O próprio Fanon vai chegando no local e a criança se assusta, né? É um negro e tal. Esse princípio do SUS, da visibilidade em si, é algo dado pela uma performance, ou seja, uma expectativa do que aquele corpo, qual papel ele vai cumprir, né? E aí tem um temor, tem um prazer ali colocado em sua volta. Então, você tem, de acordo com primeiro ponto, a recusa dessa vivência, dessa visibilidade, que é a partir do que uma a obscenidade da objeção. Você quebra justamente a política e a recusa pelo qual ali está posto, sendo colocado nessa cena, né, formada democrática de sujeição. Você espera, dentro desse campo, o que esse corpo tem que ser, digamos assim, é, comprometido, né? Como ele tem que ser feito socialmente, ser esperado socialmente. Então, você tem esse campo. E aí, por fim, tem a fugitividade, a fuga, né? O espaço contínuo que está fora dessa captura, que normatiza esse comportamento esperado. Então, até falo assim algumas vezes assim, né? Por exemplo, tomando uma pessoa negra chega numa grande empresa, num cargo de gerência de uma grande empresa, um CEO, né, de uma empresa multinacional, e ele chega visível, né, feliz, tal, que chegou lá, só que esse, por ser, né, uma pessoa negra, há uma espera do erro, né? Alguma coisa ele vai fazer de errado, né? E aí quando essa pessoa comete errado, a cobrança não vai só para ele, vai ser para todas as pessoas negras. E aí a gente vai pensar do princípio geral que acontece. E o que acontece seria a fugitividade, é justamente romper com essa expectativa, né? Não só apenas assumir o erro ou fazer, mas mostrar que, além do erro que pode ser colocado como qualquer pessoa, né, você consegue construir a partir dali, né? Você não deixa ser passado por qualquer norma. Com isso, cria um espaço da recusa, né, pelo qual vai ser é, afastado dessa visibilidade, dessa objeção, para criar sua própria existência. Uma existência que pode contrariar aquilo que é esperado. Você contraria de maneira, digamos assim,
certa, né? Querida mesmo. Você está querendo, você não está negando que você quer fugir, romper com a norma. Você assume que quer quebrar a norma, né? Esse é o ponto. Então, a não performance é isso, a criação da não expectativa, né? Você não espera, não cria qualquer forma de expectatividade sobre a pessoa, né? Seguindo com isso, ele, numa conferência que ele vai dar, né, um pouco pensando na negridade e a não performance, ele vai citar um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né, na época da Guerra Civil, antes da Guerra Civil ali, que tem o Norte e Sul, né, o Norte como um abolicionista e o Sul como um escravagista ainda, né? E aí tem um caso dessa escravizada, Beth, no qual sai de Tennessee, né, que é na região sul, escravizada, né, e vai para Massachusetts, no qual ali ela se torna livre. Assim. Então ela vai sendo construída. E aí tem um juiz que declara que ao Beth cruzar essa fronteira entre o sul e o norte, ela entra no contrato social de liberdade. Não, você agora é livre, né? Agora você é colocada. Só que, para espanto, né, digamos assim, ingratidão, digamos assim, pela visão do juiz e todo o júri ali presente, a Beth recusa. Ela quer voltar para Tennessee. Ela não quer ficar no norte. Né? Ela quer voltar para Tennessee, mesmo que isso implique na sua escravidão, né, digamos, institucional. E aí, porque ela percebe ali que, na verdade, ela não está sendo livre, ela está sendo reservada, a gente vai falar de Tolkien, né? Como se fosse alguém para dizer: olha, nós aqui, né, do norte dos Estados Unidos, somos mais livres, né? Somos mais avançados, progressistas em relação ao sul. Ou seja, a Beth, ela também está dentro de um sistema ainda, digamos assim, escravizada, né? Ela vai perpetuar, apenas ela se performance nessa expectativa abolicionista, né? Pelo qual você não tem uma liberdade, e aí que está o ponto central. Você não tem uma liberdade profunda mesmo, porque ainda assim no norte dos Estados Unidos nem todas as pessoas negras podiam fazer a bel prazer o que queria, né? É, por exemplo, no na Sadia Hartmann, né, Bela Experimentos, né, que ela vai colocar um pouco isso, né, de como ali o pessoal chegava no norte, pessoas, mulheres, né, negras e homens negros também, mas ela vai focar para as mulheres negras, eram impossibilitadas de correr na rua. Não poderia correr na rua, porque se estivesse correndo, é porque alguma coisa estaria feito de errado. Então você não tem a liberdade mesmo, mesmo na religião norte dos Estados Unidos. Então, esse é o paradoxo, né, pelo qual essa máquina liberal exige que Beth performe sua gratidão, celebrando o documento de sua recém-adquirida liberdade contratual diante do tribunal. E aí é um pouco ser colocado, né, em outros sentidos que vai ser explorado, né, um pouco a Spivak, que vai analisar um pouco na década de 80, 70, 80, com essa ideia da pessoa subalternizada, né, pelo qual ela não é falada por ela mesma, né? Então ela tem que ser nunca é ouvida em si. Ela apenas reproduz um certo padrão predeterminado de legalidade. Ela só pode falar para ali de representações. E no caso aqui da Beth é o tribunal que vai determinar que ela é livre ou não. Né? E aí é que ela vai colocar, não, eu quero voltar para o sul, que é mais ou menos dizer lá, eu sei que eu estou escravizada realmente, assim, a gente pode dizer nesse ponto. Então ele parte dessa ideia, então a não performance é isso. É aquilo pelo qual você percebe que é esperado socialmente pelo aquele grupo, né? Ou vários grupos. E aí você tem que regular a partir daquela expectativa. E aí a pessoa negra em si, não só negra, mas racializada, podemos colocar indígena e tal, mas ela vai sendo, rompe com essa gratidão, né? Rompe com essa expectativa, né? Em si. Bom, daí sim tem essa expectativa, né, do tribunal abolicionista, que tem a recusa da Beth, e aí provoca o quê? A obscenidade, né, o escândalo. Né? Como é que pode a Beth recusar, né, ser livre? Nós, aqui no júri, né,
progressista, tal, dando a liberdade para ela. Como é que ela recusa isso? Essa lógica do judiciário ali presente. Então, a Beth retém o que a lei exige dela, né? Destruindo a expectativa de consumo institucional. Então, ela não quer ser mais um elemento dentro desse princípio da questão da normatividade ali, crescente, né? E aí, sim, de acordo com isso, tem uma ideia desse paradoxo, podemos dizer assim, da liberdade, né? Do contrato de liberdade. Você tem ali a liberdade liberal e a escravidão ali ocorrendo, né? E aí o que acontece? A lei que reconhece o livre-arbítrio de Beth é apenas para que ela possa exercer o contrato de entregar essa mesma liberdade. Então, ela é livre diante da lei, né? Esse é um ponto chave ali. Ela não é livre por ela mesma, por ela ser uma pessoa, né? Que a ideia é que todas as pessoas do mundo são livres, né? Em si, tem a liberdade, o livre-arbítrio, seja no princípio cristão ali, não. Ela é livre pelo qual a lei determina que ela é, não por ela ser, né? Então é que ela vai dizer que é uma armadilha ali por trás, né? Ali esse direito contratual depende da falsa individuação. Ele exige que você seja um indivíduo livre para que possa alienar a sua própria agência. Então, eu tenho o meu princípio de criação, né? E aí, se for pensar todo o princípio que a gente vai abarcar até hoje em dia, até mesmo, né, dos caracteres da, conservadores, né, nessa ideia de Estado mínimo, tal, que se põe sua liberdade condicional, mas está permeada justamente por certos limites pelos quais os discursos vão ser colocados, com o que se espera, né? Então você nunca é livre totalmente, é livre de acordo com o contexto pelo qual você está inserido. Então o contrato ele cria uma individuação, né? Um indivíduo pelo qual está sendo colocado, sendo criado. E esse princípio vai sendo construído nesse campo. Então tem que ter um rompimento com esse contrato social, podemos dizer assim, né? Que aí a gente pode até dizer aqui não está, o Fred Moten não fala, né? Não tem dentro do seu campo de discussão, que na verdade o que tem ali por trás, como Charles News vai falar, né? Que é um contrato racial, né? Que está ali permeando nesse campo. Mas aí o Fred Moten não chega nesse ponto, né? Bom, daí então tem esses dois detalhes aí, né? Você tem um impulso de morte da individuação. Então, essa morte social acontece dentro desse princípio legalista, né? Dentro desse princípio do Estado, né? Digamos, não só do Estado, assim, no sentido mais político, econômico que a gente conhece, mas no sentido regulador, né? Desse princípio regulador, no qual se estabelece um contrato normativo em que indivíduos singulares são enjaulados e possuidores de si mesmo. É uma plataforma que ensina lutas isoladas no mercado de valor, né? Então você tem um princípio ali de liberalismo pelo qual você é colocado. Aí você vai pensar hoje, né, o Black Money e tal, tudo mais, vai sendo criado desse princípio. Você, né, a Sueli Carneiro vai criticar muito isso, né, a palavra negros no topo, tal, né, a favela venceu, como algo meramente celebratório, sem pensar as implicações por trás, ali está por trás, está sendo colocados, né? E aí o que acontece? Qual então, adiante disso, contra esse processo de individuação, impulso de morte, o que o Fred Moulton vai destacar, né? E aí então formula essa ideia da carne, e ele junto com um amigo dele, né, o Stefano Harney, ele ele faz amizade com ele, que escreve vários textos, né, uma amizade de 30 anos, ali, mais de 30 anos, eles constroem essa palavra, né, que seria undercommons em inglês, que tem uma tradução, às vezes é sub com U, subcomum, e tem uma versão, né, digamos assim, da UBU, né, que se lançou agora, mais recente, sob comuns, né, que é com O, né? Bom, independente do termo, como você grifado, o que vai sendo colocado sob comum ou subcomum é aquilo pelo qual ele existe para dar movimento àquilo que é a norma. Só que a norma não reconhece o subcomum como algo legítimo. Mas esse não reconhecimento da legitimidade não quer dizer que ele não necessita. Aí ele fica, a norma, a regra, né, o princípio, né, o normal, ele vê o subcomum como algo que incomoda, mas sabe que é necessário para ele. Né? Então ele vai pegar o subcomum dentro daqueles campos de discussões que vai ser abarcado. Né?
ele vai ter nesse livro, né, sobre comuns, planejamento fugitivo, ele vai ter um termo, ele vai dizer assim, o profissional crítico, acadêmico, crítico, ele ainda é alguém que é necessário para a sociedade, ele está se regulando dentro desse impulso da individuação, né, nesse campo, que espera de que uma pessoa universitária seja crítica, né? E essa criticidade só vai, digamos, movimentar aquilo que é esperado socialmente. Então, o que ele quer propor com isso, né, com o subcomum, é uma socialidade radical, em qual não há bordas definidoras, né? Você tem um comprimento de ajuntamento, como se meu corpo, né, indivíduo, ele só faz sentido na comunidade ou no grupo, no coletivo, no qual eu faço parte. Por exemplo, tomar aqui a ideia do Mulungu, né? Eu, como professor da UERJ, da educação, né, de filosofia da educação, tal, hoje só faz sentido porque eu estou dentro do Mulungu, né? Nessa construção. E o Mulungu só faz sentido dentro de outros grupos que estão fora dessa normativa, que vai sendo crescente. Então, não é uma ruptura, uma segmentação, né? Você tem uma expansão do corpo, que se torna uma carne, né? Que vai se expandindo, criando outras formas de agentes singulares. E aí você vai criar a ideia de governamento, né? Que ele vai fazer. O governamento vai tentar controlar o que pode ser aquele corpo, aquela carne, e aqui ele vai refutando isso, né? Colocando outro sentido. Então, esse é o princípio do subcomum pelo qual vai sendo criado, formado. E aí ele vai criar com isso, então, um termo que ele vai pegar de um filósofo, poeta da Martinica, né? Edouard Glissant. Ele vai pegar esse termo e vai dizer assim, né? Consentir em não ser um ser singular, né? É, Edouard Glissant, né? Ele vai influenciar aqui o Fred Moulton e pegar, porque o Edouard vai tomar a ideia, né? De que o Ocidente, ou né, nesse princípio da branquitude ali, você tem justamente a transparência. Aquilo que é autodeterminado por si mesmo, é evidente por si mesmo, que compreende, né, a si mesmo e os outros, né? E a partir dessa compreensão, e aí o Glissant, ele vai pegar do francês, né, o termo comprendre, e ele vai pegar desse, o final, prende, que aí vai dizer que é ele por si só, sozinho, significa tomar, dominar. Então, compreender o outro é dominar o outro, a partir de uma série de definições, e a partir dessa singularidade ali do indivíduo que vai sendo colocado desse princípio. Então, com isso, desse campo, né, ele vai pensar o Fred Moulton do que o Glissant vai determinar como opacidade, aquilo pelo qual você não compreende totalmente, que é indefinido por ele mesmo, né? Então, aí o Fred Moulton vai pegar então com essa ideia do consentir não ser um ser singular, né? É quebrar esse princípio metafísico que está além do campo visível, né? Do eu individual isolado. Então, eu nunca estou sozinho, né? Eu, né? Como Tiago, Luiz Tiago, professor, eu nunca estou sozinho. Eu tenho várias articulações que me circulam comigo. E o consentimento aqui não é de assinar um contrato jurídico, mas sim uma entrega absoluta, uma relacionalidade coletiva. É entender que o meu eu só faz sentido com outros eus, né? E aí eu acrescento, isso não está diretamente no Fred Moulton, mas dá para retirar daí, e é entender esse eu, esses outros eus, né? Que é aí que vai ser o grande problema do Ocidente, desse princípio ocidental, é você olhar o outro a partir daquilo que é igual a mim, né? Então, eu olho para o outro e tento ver nele aquilo que é parecido comigo. Se ele tem alguma coisa parecida comigo, né, eu me relaciono com ele, eu me envolvo com ele. Se eu não enxergo qualquer tipo de aparência comigo, né, qualquer coisa parecida comigo, o meu movimento é me refutar dele, né? Eu me afasto, me distancio dele. Entender aí que está o ponto chave que é mais difícil, né? É entender que dentro dessa conexão de redes que vão sendo construídas, esses outros eus, pode ser que alguém que seja totalmente diferente de mim, né? Que seja totalmente algo distante de mim, nas suas
desejos, apreensões do mundo. Mas mesmo assim, eu só posso existir por causa dele, né? É uma coisa que eu até falo em sala de aula, assim, né? Com as questões eu trago, é que quando você consegue, né, sabe, um alto grau, né, do seu desejo de uma posição social, você fica feliz e agradece, né, todas as pessoas que fizeram, que acompanharam você. Mas mesmo aquelas pessoas que você tem raiva, você odeia, elas te ajudaram a chegar onde você é. Por causa que você odiava aquela pessoa, é que você foi mostrar que será capaz, digamos assim. Essa é a ideia também do princípio dos afetos, né? Não é só apenas aquilo que é bom, né, no sentido da alegria, tal, tudo mais, mas também o ódio, a raiva, também movimenta as pessoas. Não esquecer disso. Então, esse princípio da entrega da relacionada coletiva se forma de rompimento dessas fronteiras desse eu, que está antes mesmo da divisão contratual, né? Então, a ideia de contrato social, né? Você assina, né? Você não assina mesmo propriamente o papel físico, né? Mas socialmente, envolvendo socialmente ali. Mas no princípio inicial, ali, quando você chega no mundo, né? Você não assina, você não conhece as coisas como ser dado. E aí vem o princípio educacional, né? Digamos assim, escolar, podemos dizer assim, escolarizante, que é construir essa pessoa conformidade com a sociedade pelo qual está inserida, né? Então, vai sendo podado aquela pessoa para se comportar de acordo com as expectativas sociais ali, né? Então, o contrato social forma parte disso, vai sendo construído nessas expectativas. Então, aquela pessoa que vai se tornando, né, no mundo, ela vai sendo regulada de acordo com as expectativas sociais que estão sendo colocadas, né? Então, esse é um princípio de visão contratual. É, aí, né, no caso, em si, então ele vai pensar um pouco sobre isso. Então, onde vive essa não performance hoje, né? Você tem, de acordo com ele, né, com Fred Moulton, né, a avaliação acadêmica, né, universitária, pelo qual a pessoa está sendo continuamente avaliada, né, se você é estudante no primeiro período do mestrado, doutorado, se você é professor universitário, você está sendo avaliado continuamente, né, desse princípio da produção acadêmica, pelo qual. Um exemplo, né? O Stephen Harney, que é esse amigo do Fred Moulton ali, ele deu aula em Singapura, né? Na Universidade de Singapura, e foi demitido. E por que ele foi demitido? Ele comenta isso nesse livro aqui sobre comuns aqui, né? Ele vai dizer por quê. Numa disciplina específica ali da universidade, ele resolveu dar 10 para todo mundo no final. E aí quebra a ideia, né, do princípio ali universitário da universidade de uma regulação de saber quem produziu mais, quem é mais capaz ou não. Ele chegou e disse: não, para mim todos estão capazes disso aí, então dê 10 para todo mundo. E a partir disso foi demitido, assim, né? Ele não quis adentrar. Isso se provoca dentro de uma extração capitalista, né? De uma extração dessa, digamos assim, dessa produtividade, dessa acumulação, né, contínua, né? Você vai sendo produzido mais, não porque você quer, não porque você gosta, né? Não porque você tem interesse, meramente prazer, né? Mas porque é necessário, você para sobreviver. Uma sobrevivência que é avaliada, né? Que é colocada e que o fracasso é individual, né? Você tem um fracasso é sempre individual, é só você que não deu conta ali, né? E você tem por si, por trás, uma vigilância das instituições, não só a universidade, mas qualquer tipo de instituição está sendo vigilado a partir dessa sua produção. Com isso você tem, como é que pode, né, fazer, como recusa disso, né? Como fugir disso? Qual qual o princípio de fugitividade que podemos pensar além desses três princípios? Ajuda mútua, né? Redes invisíveis que operam fora da lógica de valor do Estado ou de ONGs, né? Então você não tem uma mensuração do que você é capaz de produzir, não. Você tem que pensar no que isso é pensando aqui no grupo, né, no Mulungu. Não avaliar o que cada pessoa produz ou não produz, mas que afetos eles produzem para a gente fazer junto, crescer junto, né? Com uma opacidade diária, então no sentido de se não se deixasse ser definido por si mesmo, é uma recusa sistemática de produzir um conteúdo visível, né, sobre apropriador, né,
sobre o provedor para consumo corporativo, né? Temos faz todo aquele princípio construído para dar, né, sentido à instituição que você colocar. Não, você produz, sempre deixa algo, digamos assim, a ser visto, né? Você ainda a ser visto, não é visto totalmente. E uma recurso de extração, né? Uma prática de sustento que não entra na logística formais de mercado. Então, você não extrai apenas um produzir por produzir, mas qual sentido aquela produção tem para você, né? O que você sente prazer naquela produção? Quais afetos são mobilizados? Quem está ali no jogo? Deixar aqui já uma tensão aqui, né? Pensar um pouco isso é pensar um pouco a questão principal, que aí eu vou colocar minha posição, né? É mais a minha posição, não a posição do grupo, de que a questão não é quem você lê ou quem você deixa de ler, né? Ah, leu não ocidentais, leu não brancos, leu europeus, mas quem é o protagonista, as protagonistas do seu texto, da sua produção? Quem que você dá como um ponto de visibilidade maior, né? Por mais que essa visibilidade seja algo regulado, né? Visibilidade maior dentro da sua produção, né? Para mim, a minha expectativa dentro do grupo, tal, é qual dar visibilidade de quem? Justamente como falei no início, pessoas negras indígenas em si, que são vistas fora da margem, digamos, sempre está à margem, digamos assim, né? E eu mostro que a gente pode produzir conhecimento a partir deles, sem necessitar o reconhecimento do cânone, né? Digamos assim. Essa é a maneira geral. Daí, sim, vamos pensar aqui no segundo ponto, né, que é essa ideia da na quebra, né, que ele vai pensar o Fred Moten numa estética da tradição radical preta, né, que é um livro que saiu traduzido, acho que 2000. Ah, tá aqui. Em 2023, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, na quebra. É um livro que teve uma tradução, né? Que foi até concorreu até o Jabuti Acadêmico e tal, a tradução do Mateus Araújo dos Santos, né? Que vai sendo traduzido e colocado. Então, essa princípio é o primeiro livro solo do Fred Moulton, assim, de maior repercussão, pelo menos, assim, no qual ele vai pensar a partir da estética ali dos Estados Unidos, ali formado, nesse princípio, né, do som, do texto, da improvisação, como eu falei, do jazz, né, no qual ele vai ser a grande influência dele. Na quebra, a gente pode até pensar um pouco na síncope, nesse vazio que rompe a cada momento na quebra da nota, né, do jazz ali, que vai sendo criado, formado. Que... Então, nesse ponto, né, ele vai colocar um pouco disso aqui. Vou botar aqui, peraí. Bom, ele vai dizer um pouco sobre isso, de que a formação tradicional, né, vai ser um limite da linguagem, né, que é tradicional, formado. Você tem um princípio de construções, que são de palavras que são formadas, construídas dentro de uma lógica tradicional da gramática, né, de um texto. Vamos pensar o texto em si, né, que vai sendo formado em introdução, desenvolvimento, conclusão, né, formado nesse campo, dessa construção formal. Você tem uma inflexão, né, que perde essa inflexão, mobilidade, deslizamento, a curvatura e o sotaque, né, nessa construção. Então, ele não alcança com isso o excesso do som. E aí, e aí que vem, né, escrever um texto em que o som esteja presente. Ontem eu estava vendo, né, apareceu para mim no canal do YouTube uma palestra que tinha o Wilton Krenak e o Matheus Aleluia, né? E o Mateus Aleluia, né? Ele, cantor, né? Ele fala uma coisa, né? Que eu achei, nossa, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje aqui. Ele vai pensar um pouco, ele vai dizer que a ideia é todo lugar que ele vai, ele leva consigo o violão. É impossível ir para um lugar sem um violão que tenha sempre a cantiga, o som, né? Ali, tudo colocado. Ele tem uma expressão, ele vai dizer, olha, as grandes, né? Digamos assim, as grandes mitologias que se aparecem no mundo, diz que no início do universo era o verbo.
né? A palavra era o princípio de tudo. Ele vai dizer que não, né? No início foi o som. O som deu início ao tudo, né? Ele vai dizer, vai colocar os tambores das árvores, que vão se batendo, se colocando. No princípio, os princípios é o som, né? Eu achei isso muito bom do Mateus Aleluia, que é bem isso mesmo, bem, né? Que o Fred Moto quer colocar, né? Que o som é onde as palavras não chegam, né? Que aí ele vai pegar, citar Charles Lloyd aqui. Então ele tem dois modos de contradição, né? Que ele vai definir um ocular centrismo, né? Que é esse centramento visual, né? Aquilo que o visual implica, colocado, né? O espacial, né? Contra o que ele vai denominar, né? A partir de um jazz, né? Jazzista chamado Cecil Taylor. Eu no e-mail, né, que eu enviei para vocês, eu coloquei três links ali. Um dos links é a música Chinampas, né, que é Jardim Flutuante em Azteca, do Cecil Taylor, né, desse caráter jazzista, no qual ele fala da auralidade, aquilo pelo qual você coloca está visualizado além daquilo que é visível. Tem um sentimento, uma percepção formal. Aqui, vocês, quem conhece um pouco, pode dizer, parece muito com o Yorokei Yomi, né? Que é a Koyama que vai criticar a cosmovisão, né? Que nem todas as culturas têm a cosmovisão, mas uma cosmopercepção. Há uma proximidade aqui, aqui não está distante, né? Por mais que eles não citem nada, mas há uma proximidade ali de pensamento ali nesse campo. Bom, você tem o visual espacial contra o oral performático, né? Tem a leitura sequencial e busca por significado fixo. Você procura compreender o que está acontecendo. Aí que está o ponto. Você olha o que está acontecendo ali, né? Então, o que esse texto quer dizer? Vamos dizer assim. Quero compreender esse texto, quero dominar esse texto, né? E aí, o grande ponto, né, que ele vai colocar, você tem que ter um espaço, né, de acordo com o Fred Moulton, para jogar, para improvisar, né? O que esse texto vai colocar e que não é esperado daquele, quais não expectativa, né, desse texto, né, digamos assim, qual não performático. Então, você tem governado ali, né, dentro do princípio tradicional da palavra, né, colocado pela metalinguagem, né, que fala falando sobre si mesmo, e você tem, por outro lado, essa tradição radical, comado pelo acontecimento, pela ação, pelo ritualístico ali, que ultrapassa qualquer forma de apreensão racional em si. Você reduz o som à palavra, né? E, ao outro lado, você tem a expansão da palavra em som luminoso, né? A palavra, você lê o texto, né? Ouvir a música, né? No caso ali, pensar, está além, né, do que a pessoa canta, está além do que está falado na letra, né? Nas cantigas a gente consegue entender isso, né? Mas o que é a expansão ali formada. E aí você tem justamente a determinação e estrutura. Você tem uma formação colocada do como o texto pode ser lido, né? Quais são os elementos, quais são os conceitos, quais são as metodologias, qual vai sendo colocado. Então, é uma determinação e estrutura. E daí também tem ali por trás, então, um princípio anárquico, indeterminado, aquilo pelo qual você não consegue definir como tal, né, por ele. E aí, por fim, né, indo quase aqui na parte dessa quebra, vai ter um interstício generativo, né? Você tem uma linha contínua de reescrita dessa regra gramatical, que aí vem a fratura, a quebra, que não é o fim, né? Mas um portal que vai pensar além daquilo que está organizado. Quais são os elementos que estão fora daquilo que é determinado. Essa improvisação, essa interanimação, né, de renovação, é o lugar onde a performance e a poesia se encontram. Daí ele vai pegar o poético como forma principal dessa construção desse texto, no qual, a partir do caráter poético, aquele texto vai dando sentidos outros que a parte lógica não consegue captar. Então, a frase quebrada contém tudo, né? A gramática quebrada de Taylor não é arbitrária, é uma função do conteúdo evasivo que transmite, né? E aí o que acontece é um pouco isso, né? A partir desse princípio do jardim flutuante, né? Você tem esse princípio a partir da palavra mesmo da cantiga Chinampa, que é essa jardim flutuante, que você vai ler, compreender, né?
vai tentar entender, e tem um acontecimento, uma inanimação da arte verbal e da improvisação, que coloca essa performance num ritual, num tremor. Você percebe o que está acontecendo ali, você não consegue captar totalmente. Algo está muito mais além. E aí o que acontece? Né? A fuga. A obra escapa exatamente essa fronteira daquilo que aparece e daquilo que oculta, que você precisa ouvir 3, 4 vezes, 5 vezes para poder entender. Né? Então, isso tem muitas vezes relação com o texto, né? Contexto geral. O que normalmente nós entendemos quando a gente fala, nós precisamos ler nosso texto, né, 3, 4 vezes, 5 vezes, para ver se tem alguma coisa, algum problema, algum erro, né? E mesmo assim, vai sempre aparecer, né? Como a gente faz, você vai entregar um texto, né? Uma dissertação, uma tese, um TCC, você corrigiu, passou, entregou, e aí depois, quando já entregou para a pessoa, para a banca, aí você abre o texto, a primeira coisa que você vê, um erro, né, gramatical ali. Por que esse erro, de acordo com, seguindo o Fred Moulton? Esse erro não acontece de maneira, por um mero, digamos assim, erro seu, né, displicência sua. É justamente porque a forma de conduzir a produção do pensamento do oral, porque nosso pensamento ele acontece na oralidade. Nós vamos pensar os conceitos não no escrito. O escrito vem depois, a escritura vem depois. É antes de tudo oral. Mesmo o nosso pensamento, estamos pensando, estudando, a gente está estudando, e vai passar esse pensamento para o texto, é para a oralidade. Só que a oralidade foge da escrita. Né? E aí acontece exatamente os erros gramaticais, que a gramática não consegue captar a oralidade, digamos assim, a sua, digamos assim, apreensão total. Então, esses são os acontecimentos, né? Então, você tem ali o silêncio, oclusão, pelo qual você não se deixa ser levado ali por lá, da apresentação. E ele vai pegar um pouco o Derrida, né? Um pouco ali da estrutura do signo-jogo, pensar, né? A partir do estruturalismo que o Derrida vai criticar, né? Do Petrus Levi-Strauss ali e tudo mais, estrutura clássica ali formada, e vai a partir disso pensar a ideia desse acontecimento, né, o Fred Moulton, né, a partir da roda, né, é um jogo que abre a estrutura, a ausência de um centro fixo, que permite a substituição infinita. E isso é algo bem difícil se a gente for pensar nos campos sociais que a gente vai se cumprir, porque até mesmo nós, cada um de nós, temos a expectativa de um cumprimento, né? De fazer um modo de ser, de existência, de uma sequência lógica, né? De o que está acontecendo. Você procura entender melhor o que está acontecendo. Então, você nunca se deixa ser levado pelo acontecimento, mas tenta entender o que está acontecendo. Isso é o grande ponto chave, assim, né? Você sentir no caso aqui da música é mais fácil, né? De entender isso, sentir a música, mas não apenas compreender a música, né? A compreensão vem desse sentimento, né? Depois que você sente, é que você vai entendendo melhor o que é a música em si, mas deixar primeiro o sentimento colocado ali, né? Então, esse é o ponto primário. Daí, sim, né? Você tem essa tensão entre mito e ritual, dessa ação espacial durativa, da paralinguagem, do instrumento de gestos, na comunicação gráfica, né? E que vai sendo colocado, sendo construído, e tem essa quebradura rítmica que vai sendo formado, construído, né? Em qual esse Cecil Taylor, de acordo com o Fred Moulton, quebra esse princípio, né, dessa construção instrumental da metalinguagem, para poder pensar a improvisação som, que antecede e engole a palavra, né? Bom, estou aqui para chegar a um ponto principal aqui. Bom, e aí com isso ele vai dar um termo, né? Um termo, ele vai criar um sítio chamado grafeses, né? Que é justamente pensar a escrita de maneira forma ampla, não apenas nas marcas do papel, mas na comunicação através do espaço, o gesto, a textura e o ritmo. Então, ler um texto, né? Acadêmico ou não acadêmico, não importa, você não é apenas tentar entender o que está no papel, mas o que ele soa daquele texto, qual o som que exibe aquele campo. E esse som tem um gesto, tem uma textura e tem um ritmo ali, né, que está sendo colocado, permeado. Então, pensar o som do seu texto, ouvir o som do seu texto, é a coisa mais difícil,
Porque quando a gente está lendo até os nossos próprios textos ali, a gente fica preocupado pelo entendimento que nós colocamos ali. Será que eu consigo, estou conseguindo entender o que eu escrevi, né? Mais ou menos isso, né? Mas você não consegue entender o sentimento que está sendo colocado ali, né? É, tem uma autora que eu gosto que dá um exemplo claro sobre esse som do texto, que para mim parece que eu estou ouvindo ela quando leio o texto dela, que é a Bell Hooks, né? A Bell Hooks tem esse princípio do som na escrita, né? Você vai, não sei, minha experiência, né, pelo menos, não sei se para todo mundo que já leu Bell Hooks, né? Eu leio a Bell Hooks e parece que eu estou conversando com ela. Ela está na minha frente falando ali. Isso que é um elemento chave. Então, esse grafés, esse discurso que é visível, tal, esse grafés, essa organização espacial e ritmo verbal, porém não gráfica, né? A inclusão diafragmática do ritual com o zumbido do som, né? Então a gráfese seria isso, né? A grafia, o som da grafia, né? Digamos assim, esse é o campo. Então você tem esse princípio, né? Essa reversão dos sentidos, isso é um pouco, né? Esse sentimento, a sensualidade ali sendo colocada. E aqui por trás, aqui do lado, seria tá exatamente no texto, né, ele separa no livro, né, que é justamente a partitura, né, gráfica da letra, né, dessa música Chinampas, né? E vocês podem ver aqui na parte direita aqui do slide, que ele vai ser um passamento, aí tem o espaçamento, né, sendo construído, né, nesse campo, o ângulo de incidência sendo inflamado pela matéria, um sexagenário, intensidade luminosa, atrás do vento, espiral inicial de suas presenças, abrigo, aí tambor de luz. Então, são princípios ali sendo formados ali, né, desse campo de construção. Então, você tem um espaçamento que vai sendo construído e formado, tem uma geometria, ele utiliza justamente elementos geométricos para simbolizar, né, o que está acontecendo. E tem os princípios fônicos, pelos quais são inteligíveis dentro desse princípio, para dar sonoridade do que está acontecendo. Então, ele vai colocando ali, sendo marcado. Então, essa materialidade da página com uma partitura para o acontecimento, para entender, né? Então, isso é um exemplo aqui. Aí tem esse rastro do som, né? O ritmo é vida, espaço do tempo. Pensar nesse arqui-rastro, né? Que é um pouco Derrida, que ele vai pegar um pouco isso, que desse movimento radical contínuo, né? Em si. Vou só aqui. E aí, pensando, né? E ele tem uma entrevista no qual o Fred Moulton vai dar nos Estados Unidos e ele vai situar, né? Ele vai falar um pouco do Brasil e ele vai citar o Gilberto Gil como um artista que vai fazer esse movimento exatamente da oralidade, né? No qual a música vai ser não a letra da música não vai ser apenas a letra, uma letra compreensível ali. Você tem que sentir, né, em si. Acho que eu mandei também esse link dessa música, quem não conhece, né, Babá La Palá, né, do Gilberto Gil, no qual, né, aqui é o trechinho que eu peguei aqui, né, ele vai lá, Aganjum, Xangô, Alapalá, Alapalá, Alapagá, Xangô, Aganju. O filho perguntou para o pai, onde é que está o meu avô? O meu avô, onde é que está? O pai perguntou para o avô, onde é que está meu bisavô? Meu bisavô, onde é que está? O avô perguntou para o bisavô, onde é que está onde é que está tataravô? Tataravô, onde é que está? Tataravô, bisavô, avô, pai Xangô, Aganju, Vivegum, Babá, Alapalá. Então, isso tem um princípio que é lógico, digamos assim, não consegue captar do que está querendo dizer, né? Achei que parar, ouvir o que a música está soltando, não apenas a música em si, né? Mas a letra da própria canção simboliza isso, né? Dentro desse princípio de informação, de construção. E aí, tomando um pouco do Fred Moulton, que o Fred Moulton ele vai cunhar um termo, né? Que ele vai pensar otimismo negro, né? Afro-otimismo, né? E aí pensar, e ele vai dizer que esse otimismo ele vai ter discussão com o afropessimismo e tal, e não apenas uma diversão oposição, mas tomar essa ideia, né, do amor tal que está fora desse campo, né, que está além daquilo que é princípio racional. Só que eu pensei em um dos elementos chaves, pensei aqui no Brasil, né? É, a partir do samba, principalmente. Ele pensou o jazz, eu pensando o samba, né? Nesse princípio.
há por trás, no meu entender, né, não sei se está certo, né, no princípio, não há apenas uma socialidade radical, né, das letras de sambistas, né, na sua história. O que há, na verdade, uma vitalidade radical, né? Essa é uma ideia que eu estou querendo, tô forjando aos poucos, né? Ou seja, uma vitalidade em que a vivência, a trajetória, a experiência de vida é colocada totalmente. E aí o que acontece, né? Mesmo diante daquilo que é dado como podemos sofrer, né? Que é a ideia dessa visibilidade, dessa estrutura, dessa liberdade invisível, né? Liberdade invisível colocada liberalmente ali, você tem uma expressão de si mesmo, né? Uma afirmação. Tem várias letras que eu poderia trazer, mas tem essa que me marca, né? Um pouco, que eu gostei, quando comecei a escutar a primeira vez, marcou, né? Que é do Amiguinho Neto, Conselho, né? Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça e enfrenta o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Para que se lamentar, se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor? Assim sucumbirá à dor. Tem que lutar. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, meu conselho é para te ver feliz. Esse para mim, essa letra marca bem todo esse princípio da oralidade, a oralidade que o Fred Moulton coloca, né? Porque por mais que a gente possa tentar entender, né, colocado o que está querendo dizer, a gente consegue captar algumas coisas de primeiro momento, mas já tem outro sentido ali por trás acontecendo, né? Algo que está mais além de um princípio racional, lógico, de experiências pessoais colocadas ali. Então, esse é um exemplo aqui, né? Então, pensar essa vitalidade radical, por quê? Por mais, aí até num artigo recente que foi publicado, que eu pensei um pouco nesse primeiro esboço desse termo, né? Que é excedente eliminável e tal, é, eu termino um pouco dizendo isso, né? Que por mais que a razão tente capturar as coisas, né? Que tente compreender e dominar as coisas, determinar, definir, ainda assim, né? Nesse princípio, a vida escapa, né? A vida consegue fugir disso, né? Então, esse é o pensando isso aí. E aí, para finalizar agora, então, para a gente abrir para as perguntas, é, pensar um pouco, então, quanto a isso, nos nossos textos, né? Nossas produções. O quanto de visibilidade nós estamos presos, permeados, uma visibilidade que está permeada pela expectativa lógica determinada, né? Dessa produção, criação, né? Do que está sendo colocado, mas não deixamos espaço para a opacidade, né? Para a fuga em si, para aquilo que o som, não ouvimos o som daquilo que produzimos, né? Como o Fred Moulton vai colocar, né? Então, que eu vou parar a gravação aqui, agora é para abrir para perguntas.